Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre criança e natureza. Estamos aqui com Daniel Becker, pediatra e docente da UFRJ, Bernard Carvalho Bandeira, arte educador do Instituto de Arte TEAR, e Aline Lima, professora de psicologia do Instituto Nacional de Educação de Surdos e mãe de escoteiro. A criança precisa estar em contato com a natureza para encontrar a si própria. É nesse contato com a natureza que forma, né, um ser humano com mais justiça, com mais equidade. Trazer a criança para a natureza é trazer a criança para a sua origem, para o lugar onde pertence a sua alma, a sua matriz de vida. A natureza é importante para todos nós, né? Nós somos natureza. No entanto, a gente tem percebido que as crianças estão cada vez mais afastadas da natureza, né? Convivendo em ambientes fechados, muitas vezes seduzidas pelos eletrônicos, comendo comida ultraprocessada. E isso traz uma série de prejuízos, né? Compromete um pouco seu desenvolvimento, né? Seu desenvolvimento físico, emocional, social e com consequências também para a saúde, como o sedentarismo, a obesidade. Então, eu queria que a gente pudesse conversar primeiro, assim, qual é a importância da natureza para o desenvolvimento dessas crianças, para esse desenvolvimento mais pleno, mais integral. O fato da gente ter que falar de criança e natureza significa já em si que a gente se afastou em excesso dela, né? Que a nossa vida urbana nos trouxe progressivamente cada vez mais para longe dela e nos últimos 10, 20 anos a gente está radicalizando essa trajetória. A grande maioria dos males que hoje em dia são prevalentes na infância tem relação com o afastamento da criança da natureza. E a maioria deles, digamos assim, tem no mínimo uma relação causal, não, claro, não é só a única causa, né? Mas todos eles têm relação com esse afastamento excessivo que a gente vive hoje em dia. A criança, por essência, tem essa ligação muito forte, né? Cosmológica com a natureza, né? O fenômeno da imaginação da criança. Walter Benjamin tem uma coisa muito legal que ele fala do brinquedo da criança, né? Que é uma prepotência da indústria dizer o que tem que ser, né, dito para a criança, ou o que tem que ser... Quando o mais simples encanta a criança. Então, quando a gente percebe naquilo, né, a criança procura a folha vira o barco, a folha vira a nave, sim. O brinquedo está nisso, né? Eu estou com uma netinha fantástico. pequena de 6 meses, né, e tenho observado isso. Eu costumo levá-la assim para dormir e ficar olhando as plantas, né? Então, outro dia, ela estava assim, olhando aqueles bambus, né? E como estava batendo um ventinho, e aquilo é tão delicado, é um movimento muito mais sofisticado, é uma quantidade de nuances, exatamente, de cores, muito mais rica do que qualquer mobile que a gente possa oferecer para ela, né? E ela fica completamente fascinada, né? São os ritmos da natureza que você estava bem comentando, né? Essas pequenas observações e de como esses fenômenos acontecem e desencadeiam na criança um comportamento, né? Tem uma coisa também que é um cara chamado Bachelard, né? Ele é incrível. Eu adoro ele. E eu estava nessa pesquisa também dos elementos, né? Como os elementos influenciam na brincadeira da criança, né? A terra, o ar, o fogo e a água. E como essa mistura dos elementos e o contato com eles causam no imaginário da criança um fenômeno que é surpreendente. E ele fala que existem os 3 reinos, né? O reino mineral, o vegetal e o animal. E existe o 4º reino, que é a imaginação. É impressionante como você observa os adultos brincando com as crianças, que eles se sentem mais energizados, né? Nossa, por que isso? Porque aciona a imaginação. Porque uma criança, quando ele pega um graveto, uma folha, uma pedra que está ali por perto e transforma aquilo numa outra história, talvez se encante mais com isso do que com um brinquedo que já vem com a simbolização pronta. A beleza da natureza e a beleza da arte mexem com a gente de uma maneira e o sentimento que advém dessa transformação não tem nome. É um bem-estar interno, é uma volta ao orgânico, é
reequilíbrio da nossa humanidade. A natureza, na sua extrema complexidade e diversidade, ela oferece também uma complexidade, uma diversidade de opções que dá uma matriz para a imaginação infinita. Você falou uma coisa fascinante, essa história, que eu nunca tinha pensado. Porque a gente pensa em criança, na natureza, você já vê crianças de 3, 4 anos correndo, brincando, né? Mas um bebê de 6 meses, né? É uma coisa incrível. As composições geométricas e os movimentos, os balanços de um bambu no vento, com aquelas milhares de folhas e as árvores, é uma coisa tão linda. Fiquei encantado com essa imagem. Imagina o que isso, o desenho de toda a interconexão sináptica do cérebro da criança, que está em explosão naquele momento. Uma coisa é sinapses que vão se formar com um movimento circular de uma coisinha geométrica, fica assim. Uma outra coisa com essa complexidade. Imagina as matrizes complexas que vão se formando. E todos os sentidos, né? Porque eu tenho um outro vídeo do meu neto que é lindo, que é ele sentindo o vento também. É só isso, né? Esses vídeos das crianças curtindo a chuva. Alguém... Tem um elemento aí da natureza que geralmente a gente omite das crianças, que é o fogo. Algumas mães falavam assim, vem cá, fogueira, cuidado com fogueira. Eu falei assim, não, olha, antes de acender uma fogueira, por exemplo, você precisa prestar atenção. Qual o objetivo desse fogo? Por exemplo, no escotismo a gente experiencia assim, com alimentação. Você pode levar o legume, a fruta, e assar a banana, e assar a maçã. E é interessante porque eles experimentam alimentos que eles não costumam experimentar em casa. Eu concordo que eu adorei você ter levantado esse tema, mas também as preocupações, né? Quer dizer assim, é óbvio que a gente também está falando da importância da natureza, mas tem riscos sim, então eles têm que ser levados em consideração. Né? Então você oferece uma experiência, mas obviamente falando dos cuidados. Eu trabalho com formação de professores para surdos, por exemplo. O surdo cego, se ele tem pouquíssima visão, pouquíssima audição, são os outros sentidos que precisam ser aguçados. Então é o momento da gente entender que essa sensorialidade que você está falando, né, essa experiência sensorial, ela pode vir por outros caminhos, pode vir na textura, sentir sim um espinho da roseira. A gente vive na sociedade do medo, né? E o medo é um mercado enorme, né? É um mercado que gera muito dinheiro. E o ambiente natural, como a gente está se afastando cada vez mais dele, o ambiente natural se torna, né, uma grande fonte de medo e, portanto, de riscos que devem ser afastados e tal. Gente, quem é que não brincou de fogueira quando era criança? Nós aqui. Né? Isso não é uma brincadeira essencial para a criança justamente aprender a lidar com fogo, não comer aranha no lugar de camarão, né? Para que ela não se queime depois. Né? E a gente fica hipervalorizando os riscos da natureza, esquece dos riscos do trânsito, que são infinitamente maiores na nossa vida. Né? A criança precisa experimentar o risco para que ela possa justamente avaliar o risco. A gente tem que, claro, cuidar da criança, né? Acho que o escoteiro faz isso bem, porque existe uma supervisão. Cuidar para que a criança não se exponha em excesso, para que ela não coloque a sua vida em risco, mas expor ela a pequenos riscos. Sim, vai queimar o dedinho, vai ralar o joelho, pelo amor de Deus. Quando você rala o joelho, olha só, ralei o joelho, está doendo, está ardendo pra caramba, ai, ai, ai. Mamãe foi lá, lavou com água e sabão. Peraí, então limpou. Dá um beijo, que faz Dá um parte. beijinho. No segundo dia fez uma casquinha. Peraí, tem uma casquinha no lugar daquele negócio. Agora, no terceiro dia, a casquinha começou a sumir. No quarto dia caiu, no quinto dia voltou. Olha o aprendizado sobre o próprio corpo, sobre a biologia, sobre a vida que ela teve, em função de um machucado, que é essencial. Esse aprendizado na natureza também é o ensino da coragem, né? Uma das formas de trazer as famílias de volta para a natureza é com informação, né? Informação do que é importante, como isso vai beneficiar as crianças. E a noção de que isso tem benefícios muito concretos para a saúde da criança, que é aquela sujeirinha da terra, da lama, como isso traz as bactérias boas para a vida da criança, como isso estimula a imunidade, como isso vai, como a comida natural também vai estimular as bactérias corretas no intestino, como isso vai protegê-la contra alergias, contra infecções, contra doenças crônicas graves, né?
como é importante essa vitamina S que a gente brinca, mas que é absolutamente, hoje em dia, a ciência já mais do que demonstrou a importância disso. Porque o que a gente percebe é que como os pais também estão afastados, eles às vezes não têm essa vivência, né, desse encantamento, dessa sedução, até para poder conquistar seus filhos. Como é que a gente pode trabalhar isso melhor, né, para incentivá-los, né, e aos professores também a ocupar mais nesses espaços abertos? Acho que passa por muitas coisas, assim. A gente passa muitos medos para a criança, que aquilo não é necessário, às vezes, né? Essa imprevisibilidade que a natureza e o contato com a natureza dá, esse medo que a gente tem de não poder controlar determinadas situações, é que a gente precisa saber lidar também, né? Eu acho que o risco principal que você tem que assumir é o risco do inesperado, é trazer uma oportunidade de aprendizagem que em outro espaço não vai ter. E aquela marca, aquele machucadinho, aquela queimadurazinha vai me lembrar aquele fenômeno incrível, né? Aquele dia que eu saí do meu cotidiano e pude experimentar uma experiência completamente diferente. Existe uma coisa chamada injustiça ambiental, que no Brasil também é marcante, da mesma forma injustiça social e econômica e cultural. Existe também uma privação da natureza que ela vai aumentando à medida que você vai indo para o subúrbio e para a pobreza no Brasil, né? E, claro, explorar o ambiente do entorno, sair, fazer excursões, né? Mas para isso você tem que ter política pública de transporte, política pública de manutenção de praças e jardins, promoção da saúde, promoção do contato, né? Com certeza. E para as famílias é a mesma coisa, você tem que facilitar a vinda da periferia para as áreas naturais, que geralmente são nas áreas ricas da cidade. O Daniel toca um assunto muito interessante, né? À medida que aqui que está no entorno, ou já é conhecido, ou não é possível de explorar, você pode ir mais longe. Agora, para ir mais longe, a equipe da escola precisa também pensar mais longe. É possível realizar muito, mas para realizar bastante coisa, precisa esse momento inicial de planejamento, de reconhecer os recursos que se tem. E uma outra coisa, assim, esse programa ele é voltado para educadores, né? E eu sempre penso que o papel do educador é um papel de inspiração também, né? Então, aquela pessoa que está seduzida para a proposta, ela também pode inspirar os seus colegas, né? Pode propor fazer a reunião de equipe do lado de fora, embaixo da árvore. Os parques, eles precisam desse apoio, jardim botânico, vários espaços voltados para que têm interlocução direta com a temática da natureza, eles necessitam dessa parceria. E é importante porque a família, entrando em contato com essa realidade, também pode entender por que a necessidade do parque. Então, é um processo, assim como a gente fala do ciclo natureza, é um processo cíclico de uma alimentação que precisa acontecer. É difícil essa articulação, porque dentro do TEAR, do Instituto de Arte TEAR, tem lá uma horta, onde eu sou o jardineiro da casa também, e a gente tem um projeto Círculo da Terra que a gente recebe as escolas municipais e particulares. O foco são as escolas municipais. Lá mesmo a gente criou, num curso de artes integradas lá com as crianças, a gente criou o Diário do Naturalista, que era um diário onde as crianças livremente observavam as coisas da natureza, dos cantinhos que elas mais gostavam, e desenhavam livremente as coisas. E aquele caderninho virou a exploração da natureza, né? A observação da natureza toda ali, através dos desenhos deles, das formas, né? Das texturas, das cores, dos cheiros. Hoje em dia já se percebe a importância do livre brincar, do livre explorar da criança para a aquisição das suas melhores e mais importantes habilidades. O paradigma, o ensino escolar, o ensino supervisionado pelo adulto é importante, mas o ensino espontâneo, o aprendizado espontâneo que a criança, justamente a natureza oferece muito mais possibilidades, ele é fundamental para inúmeras habilidades que a gente chama de não cognitivas, que são absolutamente fundamentais na formação, não só na formação de um adulto saudável, mas na formação de uma infância feliz. A gente tem que investir mais em cidades inclusivas, que valorizem justamente as pessoas, que tenham espaços públicos, né? Que preservem também seus rios, seus mares, seus lagos, né? Suas florestas, seu verde. Essa coisa que você falou do encantamento, ela é muito importante. O Manuel de Barros fala uma coisa linda, que é o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, né? É preciso transver o mundo.